Se você pratica yoga, faz parte de algum movimento esotérico, espiritual ou religioso, então você precisa assistir a este vídeo. Você pode estar sofrendo abusos sem perceber e precisa saber como isso acontece para se proteger. Na Índia e fora dela, há um enorme número de falsos gurus. São pessoas mentirosas, falsas, que fingem ser santos ou até mesmo deuses, mas que acumulam todos os defeitos humanos. Vários gurus indianos foram acusados e julgados por crimes como estupro, invasão de territórios, assassinatos, lavagem de dinheiro, escravização de seguidores, fraude, intimidação, organização de prostituição, aprisionamento, tortura, castração, abuso sexual de meninos e outros crimes. Alguns deles foram condenados à prisão perpétua. No entanto, mesmo alguns dos condenados são idolatrados até hoje por milhões de pessoas. Neste vídeo, eu quero falar sobre esses falsos gurus, criminosos, e também sobre as pessoas que são enganadas por eles. Embora eu vá dar exemplos da Índia, acontecem coisas semelhantes no Brasil. Você precisa aprender a se proteger, a desconfiar dos supostos mestres ou gurus, escapar de suas armadilhas e também denunciá-los quando souber de crimes cometidos por eles. Vou apresentar com bastante detalhe um caso indiano específico, que provavelmente vocês não conhecem, mas que serve para aprendermos muito a respeito de falsos gurus e seu modo de agir. Trata-se de Gurmeet Ram Rahim Singh, líder espiritual da seita Dera Satya Sauda. Em agosto de 2017, Gurmeet Ram Rahim foi condenado a 20 anos de prisão por estupro. Em janeiro de 2019, ele e outras 3 pessoas foram condenadas pelo assassinato do jornalista Ramchandra Chakrabarti e condenado à prisão perpétua. Esse jornalista havia divulgado pela primeira vez uma denúncia de estupro contra Ram Rahim. Em outubro de 2021, ele foi também condenado, juntamente com 4 outras pessoas, pelo assassinato de Ranjit Singh, irmão de uma das jovens que foi estuprada. Desde 2014, ele está também sendo processado, juntamente com 2 médicos, por ordenar a castração de aproximadamente 400 jovens de sua instituição. Trata-se, portanto, de um criminoso. Não estou falando sobre boatos, estou falando de julgamento e de 2 condenações à prisão perpétua. Apesar disso, ele continua a ter milhões de adeptos que afirmam que ele é inocente e está sendo perseguido por inimigos. Daqui a pouco vou falar mais detalhadamente sobre os crimes de Ram Rahim. Mas primeiro, vamos conhecer um pouco melhor esse personagem e a sua instituição. A organização religiosa Dera Satya Sauda é registrada na Índia como uma entidade beneficente sem fins lucrativos. O seu nome significa acampamento autêntico. A palavra Dera em Punjabi pode ser traduzida por acampamento e significa uma moradia de um grupo espiritual. Tem um significado semelhante ao de ashram, porém tem a conotação de ser o local onde o líder espiritual reside. Dera Satya Sauda foi fundada em 1948 por um líder religioso chamado Mastana Balochistan. Após o seu falecimento, o movimento se dividiu, mas o grupo situado no norte da Índia, em Sirsa, passou a ser chefiado por Mastana Balochistan e depois por Satnam Singh. Por fim, Gurmeet Ram Rahim Singh assumiu a direção em 1990, quando tinha apenas 23 anos de idade. Além da sede central de Sirsa, o movimento tem 46 ashrams na Índia e em outros países. De acordo com o site da instituição, ela tem mais de 65 milhões de fiéis seguidores no mundo todo. O movimento tem grande peso político, direcionando o voto de seus devotos. Embora os gurus da instituição tenham ascendência Sikh,
A maioria dos seus seguidores é de hindus. Nas reuniões solenes, o guru se apresenta em um palco onde aparecem símbolos das religiões Sikh, do cristianismo, do hinduísmo e do islamismo, para indicar que não há restrição quanto à filiação de seus membros. O próprio símbolo do Dera Satya Sauda é o número 1, representando a unidade, dentro do qual aparecem os símbolos dessas 4 religiões. Os ensinamentos dessa seita enfatizam a recitação de mantras com o objetivo de atingir a transcendência espiritual. Os devotos devem fazer uma promessa de se abster de álcool e drogas, adotar o vegetarianismo, manter a fidelidade matrimonial e respeitar a veracidade. O movimento rejeita a realização de rituais. Um dos princípios da Dera Satya Sauda, desde sua fundação, é não aceitar doações e manter autonomia financeira. Essa autonomia é possível porque a instituição possui muitas terras, onde é praticada agricultura, e empresas, como redes de supermercados, hotéis, postos de combustível, restaurantes, fábricas. Todos esses negócios são movimentados pelos devotos de modo voluntário, ou seja, sem receber pagamento. Esses devotos são chamados de sadhus e sadhuis, embora esses nomes tenham geralmente um outro significado na Índia. A organização tem muitas atividades humanitárias, ajudando a população em situações de calamidade, como um grande incêndio em Calcutá em 2012 e inundações em Uttarakhand em 2013. Mantém iniciativas de estimular casamentos para que as pessoas possam deixar a prostituição e criou um hospital com 400 leitos. Outras ações incluem a melhoria de condições sanitárias da população e campanhas de doação de sangue. Todas essas atividades criam uma visão muito positiva da instituição. Gurmeet Ram Rahim Singh é o líder dessa instituição desde 1990. Ele nasceu em 1967, tinha 23 anos de idade quando se tornou o mestre supremo da Dera Satya Sauda. Ao contrário de seus antecessores, Gurmeet se dedicou principalmente à expansão econômica da instituição e à divulgação de si próprio. Ele é um guru moderninho que compõe músicas de estilo popular, canta, grava videoclipes e faz filmes em que ele próprio é o principal ator e personagem. O primeiro desses filmes, lançado em 2015, foi intitulado MSG, The Messenger. O nome se refere ao próprio Gurmeet, que se apresenta como mensageiro de Deus, adotando desde então a sigla MSG para se identificar. Uma propaganda de sua instituição descreve esse primeiro filme como representando como um reformador social para a erradicação da dependência de drogas e prostituição, promovendo sanitarismo, proteção ambiental e muito mais. Porém, o filme não é um documentário, e sim uma ficção em que Gurmeet é apresentado como um super-herói que combate e vence seus inimigos pela força bruta. Não se percebe nenhuma mensagem espiritual. हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं. Segundo a divulgação oficial, você verá a MSG como um verdadeiro guerreiro humanitário, lutando contra o estilo de vida primitivo de selvagens, conseguindo transformá-los em seres humanos civilizados. O filme é baseado em acontecimentos reais e misturado com drama, ação, aventura. O que se vê nesse filme, no entanto, é novamente o super-herói vencendo seus inimigos pela força bruta, sem nenhuma mensagem espiritual. जो दूसरों की जान बचाने के लिए
अपनी जान दांव पर लगाता है। वो हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसान। Nestes e em outros 3 filmes que produziu, Gurmit foi responsável pelo roteiro, direção, músicas, atuou como ator principal, etc. Ele aparece como responsável por mais de 40 funções nos filmes. Não há dúvidas que Gurmit pretendeu transmitir uma imagem idealizada de super-homem sobre si próprio para impressionar seus seguidores. Os filmes foram assistidos por milhões e milhões de pessoas. Nos sites da internet que o elogiam, Gurmit é denominado Reverend Guru Saint Dr. Gurmit Ram Rahim Singh Ji Insan. A última palavra insan significa homem ou ser humano, e Gurmit adicionou seu próprio nome e pediu a todos os seguidores que também passassem a utilizá-la como sobrenome. A palavra é adotada para indicar uma pessoa humanitária. Mas vamos agora passar para o lado das trevas que envolvem Gurmit. Os detalhes sobre seus crimes são conhecidos principalmente graças a uma equipe de jornalistas investigativos da revista indiana Tehelka. Em 2007, os jornalistas Anurag Tripathi e Etmar Khan receberam uma cópia de uma carta denunciando a ocorrência de estupros realizados por Ram Rahim. Durante 10 anos, esses jornalistas se dedicaram a investigar esses e outros crimes do guru da seita Dera Satya Sauda: estupro, assassinato, exploração sexual, castrações forçadas, anexação ilegal de terras, comércio ilegal de armas, uso de ópio. Trabalhando sem revelar sua identidade de jornalistas e correndo graves riscos de morte, os 2 jornalistas conseguiram identificar testemunhas chaves dos crimes e ajudaram as investigações policiais. O resultado de seu trabalho foi publicado sob forma de um livro pouco depois da primeira condenação de Ram Rahim por 2 estupros, em 2017, no livro escrito por Anurag Tripathi. Todos os detalhes que vou apresentar a partir de agora estão documentados nesse livro. Portanto, o livro descreve os acontecimentos seguindo a ordem em que os jornalistas foram descobrindo os fatos. Para facilitar a compreensão, eu vou apresentar aqui os fatos na ordem cronológica dos mais antigos para os mais recentes. Eu já disse que Ram Rahim é o líder da Dera Satya Sauda desde 1990 e que ele tinha 23 anos de idade apenas quando se tornou mestre supremo dessa seita. Não possuía nenhuma característica espiritual de destaque, e na época os devotos estavam na expectativa de que outras pessoas mais conhecidas e com grande prestígio na instituição fossem nomeadas como sucessor do líder religioso anterior, Satnam Singh. Ram Rahim havia se filiado à Dera simplesmente por insistência de seu pai e desempenhava funções simples como dirigir trator. Por que então ele foi nomeado? Havia um amigo de infância de Ram Rahim chamado Gurjant Singh Rajasthani. Ele havia depois se tornado um terrorista e chefiava um grupo separatista chamado Khalistan Command Force. Nesse mesmo período, eles continuaram amigos. Há relatos de que Ram Rahim começou a se interessar pela riqueza material da Dera e elaborou um plano com seu amigo. Certa noite, ele facilitou a entrada de Gurjant e alguns de seus asseclas na sede da Dera. Eles ameaçaram o guru Satnam Singh de morte e lhe ordenaram que nomeasse Ram Rahim como seu sucessor. E ele assim o fez. Muitos antigos devotos da seita se afastaram dela, desiludidos com essa escolha do guru. Depois de assumir a direção da Dera, Ram Rahim permitiu a Gurjant que ele se instalasse dentro da instituição, construindo abrigos, ocultando um grande arsenal e utilizando as contas bancárias da Dera para movimentar fundos
de sua organização terrorista. No entanto, no dia 31 de agosto de 1991, a polícia localizou e cercou Gurjan de seus seguidores, e após uma intensa batalha ele foi morto. Rahim decretou um dia de silêncio em sinal de luto pela morte do amigo e cúmplice. Quando Ram Rahim foi nomeado guru da Dera, o gerente da instituição se chamava Fakir Chand. Ele era o responsável por toda a parte financeira e por gerenciar as propriedades da instituição. Poucos meses depois que Ram Rahim assumiu sua posição, Fakir Chand desapareceu e nunca mais foi visto. Um de seus amigos, Bisnoy, começou a procurar informações e surgiram indícios de que ele havia sido assassinado a mando de Ram Rahim. Bisnoy procurou a polícia e fez uma denúncia de assassinato em 1992, mas a polícia não aceitou a denúncia e simplesmente registrou o desaparecimento de Fakir Chand. No ano seguinte, Bisnoy novamente apresentou uma denúncia à polícia, mas nada foi feito. Bisnoy relatou aos jornalistas que tinham conseguido falar com membros da Dera que admitiram que Fakir Chand havia sido torturado, depois assassinado sob as ordens do chefe da Dera, mas ninguém aceitou testemunhar por medo de também serem mortos e porque a polícia e os políticos eram controlados por Ram Rahim. Posteriormente, uma testemunha esclareceu que Ram Rahim havia pedido que Fakir Chand lhe passasse o controle das finanças da instituição. Ele se recusou, dizendo que o dinheiro era para uso exclusivo dos assuntos da seita. Foi então levado a uma sala onde foi aprisionado durante vários dias sem receber alimentos e sendo espancado por pessoas cujos nomes foram revelados por essa testemunha. 3 funcionários chamados Gobind Singh, Baldev Singh Bahedi, Sukhev Singh Bawana e uma Sadhwi Resham. Como Fakir Chand resistiu, foi levado para uma fazenda da seita onde continuou a ser espancado até trazer todas as informações pedidas. Por causa dos ferimentos recebidos durante a tortura, ele morreu ao final delas. A parte externa de seu corpo foi queimada para evitar a identificação e depois ele foi lançado em um canal perto da fazenda. Nas primeiras décadas após sua fundação, a instituição não aceitava doações de seus membros e até hoje isso é anunciado no site da instituição. No entanto, depois que Ram Rahim assumiu, ele ordenou que cada devoto deveria doar 15% de seus rendimentos à Dera todos os anos. Ele começou também a criar diversos negócios, como um grande centro comercial criado em 1997, pedindo aos devotos que investissem nos mesmos e prometendo que teriam retorno financeiro. Os mais importantes apoiadores da Dera, Mahendra Pal Gupta, investiu enorme quantidade de dinheiro no empreendimento. Uma loja de calçados do centro comercial foi colocada sob o nome de seu filho Vishwas Gupta, mas todo o lucro era transferido à Dera. O mesmo aconteceu com os outros investidores. Em 1998, Ram Rahim anunciou a abertura de várias fábricas para produzir biscoitos, doces, molho de tomate, pedindo novamente apoio financeiro dos devotos. Mahendra Gupta vendeu propriedades rurais que possuía para ajudar a financiar as fábricas, e seu filho Vishwas foi nomeado gerente da fábrica de biscoitos. Através dessas e outras estratégias, em menos de 10 anos, Ram Rahim havia aumentado muito a fortuna e a influência econômica e política da Dera. Mahendra Gupta, que, como já foi dito, era um dos seus grandes apoiadores, foi informado por Ram Rahim no dia 12 de fevereiro de 1999 que seu filho Vishwas ia se casar com uma jovem chamada Priyanka Taneja, que ninguém da família conhecia. A única informação que tinham era de que o pai da jovem, Ramanand, havia investido em uma das fábricas da seita. Rahim também informou a família que o casamento seria 2 dias depois, em 14 de fevereiro.
Como a família jamais questionava as decisões do guru, concordaram com tudo isso. O casamento realmente foi realizado, conforme anunciado, mas antes do ritual do matrimônio, Ranrahin chamou o pai para conversar e lhe disse que tinha resolvido mudar o nome da jovem para Honeyprit, um nome que pode ser interpretado como amada com sabor de mel. Gupta objetou a essa mudança e o casamento foi realizado. Mais adiante, vamos ver desdobramentos desse casamento. Em 1999, Ranrahin resolveu criar um grande grupo de devotos castrados que se tornassem fanáticos e que obedecessem a qualquer de suas ordens. No final do ano, ele convocou uma reunião com aproximadamente 500 jovens sadhus da Dera. Nessa reunião, ele explicou que eles precisariam passar por uma pequena cirurgia que os colocaria diretamente em contato com Deus. Diz que essa cirurgia indolor tiraria deles todas as preocupações com o mundo e os levaria a um passo do céu. Ranrahin lhes apresentou 2 médicos, Pankaj Garg e Mahinder Pal Singh, que estavam treinados para realizar essa cirurgia tão especial. Depois da reunião, Ranrahin passou a chamar os sadhus para conversas particulares. Mesmo sem saber exatamente o que era a cirurgia, muitos concordaram com ela, por terem total confiança no guru. Esses eram elogiados e tratados de forma muito especial, aguardando então o momento da cirurgia. Outros não aceitavam submeter-se a ela e eram humilhados e se tornavam motivo de zombaria. Alguns deles eram levados para uma sala onde eram espancados durante vários dias sem receber alimentos. Os 5 primeiros a serem operados foram auxiliares mais próximos a Ranrahin. Depois que esses 5 se recuperaram da castração, foram instruídos a não revelar aos outros sadhus o que havia acontecido. O guru lhes disse que deviam divulgar entre os outros que, depois da cirurgia, tinham conseguido ver Deus e se sentiam próximos a Ele. Também deviam dizer aos outros sadhus que a cirurgia havia levado suas mentes a um domínio de espiritualidade superior e que agora podiam se comunicar diretamente com o poder supremo por causa de seus poderes ampliados de concentração. Sob a orientação de Ranrahin, esses sadhus castrados realizaram reuniões com grupos de aproximadamente 20 jovens sadhus de cada vez para fazê-los acreditar que a cirurgia faria uma transformação milagrosa de suas vidas. São conhecidos os detalhes sobre o que ocorreu através de uma testemunha. O sadhu que estava selecionado para sofrer castração se chamava Hanraj Chauhan. Desde criança, ele trabalhava como voluntário em uma cantina da Dera. Em 1996, ele passou a residir lá como sadhu. Como tinha uma bela voz, ele se tornou um cantor popular de bhajans na Dera e aprendeu a tocar instrumentos. Em pouco tempo, ele se tornou o diretor musical da Dera. Por causa disso, ele tinha bastante contato pessoal com Ranrahin. Em outubro de 2000, quando tinha 17 anos de idade, o guru lhe disse: "Você foi abençoado." E lhe contou que logo teria uma visão de Deus. Então, Ranrahin lhe disse para ir até o hospital mantido pela Dera, procurar os 2 médicos Garg e Singh e dizer a eles: "Eu fui abençoado." Hanraj Chauhan obedeceu, foi até o hospital e foi recebido pelos médicos sorridentes que lhe deram uma garrafa de refrigerante para beber. Logo que começou a tomar a bebida, ele sentiu a sua cabeça girando, começou a ter alucinações e depois perdeu a consciência. Despertou 3 dias depois, sentindo muita dor. Quando trocaram seu curativo, descobriu que não tinha mais os testículos. Ficou desesperado, chorou, sentindo-se traído. Ele não sabia o que fazer. Os médicos lhe disseram que ele não tinha razão para reclamar, porque ele havia sido escolhido pelo próprio Deus, ou seja, por Ranrahin.
e avisaram que ele não deveria contar a ninguém o que havia acontecido. No dia seguinte, ele teve alta do hospital e retornou para Dera. Alguns de seus companheiros lhe perguntaram por que estava triste, mas ele não explicou, tanto porque temia por sua vida, como também porque se sentia muito envergonhado. Dezenas de outros jovens foram sendo castrados e, aos poucos, o segredo acabou escapando. Alguns sábios tentaram fugir, mas foram capturados, espancados e presos na sala de tortura durante dias. Depois, eram sedados e castrados contra sua vontade. Hansrad contou que os jovens castrados recebiam todos os dias de manhã pílulas redondas pretas que deviam tomar e que provavelmente continham ópio. Esse medicamento os deixava tontos, sem conseguir pensar, como se estivessem em um estado permanente de transe. Até o final de 2002, tinham sido castrados cerca de 400 jovens. No início do ano de 2000, Randarim já se sentia dono de um poderoso império e decidiu criar um exército particular para protegê-lo. Ele discutiu a ideia com alguns militares indianos veteranos que eram seguidores da Dera. Foi então criado um sistema de treinamento semelhante ao utilizado no exército indiano. Os jovens escolhidos para fazer parte desse exército pessoal recebiam um treino físico rigoroso, orientado por antigos soldados. Aprendiam a utilizar armas e a lutar. Eram treinados também para se comunicarem com walkie-talkies. Também aprendiam a utilizar coquetel Molotov, que são bombas explosivas feitas com gasolina. O objetivo desse exército seria o de proteger Randarim em caso de ataque, ajudando a se esconder e impedindo a invasão da Dera. Porém, as intenções de Randarim não eram exatamente essas, como vamos ver. Após já ter efetuado a castração de um grande número de sábios, Randarim os reuniu e lhes disse que eles agora eram considerados eunucos, não podiam se casar nem procriar. Logo ficariam mais parecidos com mulheres do que com homens. Se saíssem da Dera, a sociedade não os aceitaria. Por isso, agora eles deviam se entregar totalmente a ele, dando-lhe controle sobre sua vida ou morte. Portanto, deviam cumprir sem questionar qualquer ordem que ele lhes desse, incluindo morrer ou matar. Mais de 100 dos jovens castrados foram selecionados para constituir a milícia particular de Ram Rahim. Alguns eram seus guarda-costas pessoais, outros tinham funções de segurança na Dera. Todos receberam o treinamento militar que já foi mencionado e podiam comprar uma pistola ou revólver cujo custo era coberto pela instituição. Mais adiante veremos como essas pessoas foram usadas. Quando assumiu a direção da seita, Randarim era casado. Ele teve 2 filhas e um filho com a sua esposa, chamada Harjit Kaur. Posteriormente, seu filho se casou com a filha do líder do Congresso indiano, chamado Harminder Singh Jassi. À medida que ia ganhando prestígio e riqueza, Randarim foi se afastando da esposa. Ele construiu para si próprio uma residência da Dera, que era conhecida como caverna, gufa, porque tinha uma parte subterrânea. Essa residência ficava perto do alojamento das mulheres, as chamadas sadhuis, que viviam e trabalhavam na Dera. A esposa de Randarim era vista raramente na instituição, e são encontradas poucas fotografias em que ela aparece. No ano 2000, quando tinha 33 anos de idade, Randarim já havia iniciado as suas atividades de predador sexual das sadhuis, que eram levadas até a sua caverna. A primeira denúncia de estupros realizados por Randarim
foi feito através de uma carta anônima escrita em 2002 por um sadhui ao primeiro-ministro da Índia da época, Atal Bihari Vajpayee. A carta, que tinha 3 páginas, era um pedido de investigação sobre o estupro de centenas de jovens pelo chefe da Dera Ram Rahim. Vou ler a tradução de alguns trechos dessa carta. Começo a citação. Sou uma jovem proveniente do Punjab e servi como sadhui na Dera Satya Sai da Sirsa durante os últimos 5 anos. Há centenas de outras jovens que trabalham 16 a 18 horas por dia em Dera. Estamos sendo exploradas fisicamente aqui. Maharaj Gurmeet Singh de Dera estupra jovens em Dera. Os membros de minha família são cegos seguidores de Maharaj. Eu me tornei uma sadhui por solicitação de minha família. 2 anos depois de me tornar uma sadhui, uma discípula próxima de Maharaj Gurmeet Singh, chamada Gurjot, me disse uma noite, em torno das 10 horas, que eu havia sido convocada para ir até a caverna, Gufa. Quando estava indo lá pela primeira vez, fiquei entusiasmada, porque o próprio Deus havia me mandado chamar. Quando subi as escadas, vi o Maharaj assentado na cama, segurando um controle remoto na mão e assistindo a um filme pornográfico na TV. Ao lado do seu travesseiro na cama havia um revólver. Vendo isso, fiquei chocada, senti-me tonta, como se toda a terra tivesse sido tirada debaixo de meus pés. Tentei imaginar o que estava acontecendo ali. Eu nunca imaginei que o Maharaj fosse uma pessoa desse tipo. Maharaj desligou a TV e me assentou ao lado dele. Ele me ofereceu água e disse que havia me chamado porque ele me considerava muito preciosa para ele. Isso foi no meu primeiro dia. Maharaj me tomou nos seus braços e disse que me amava do fundo de seu coração. Também me disse que queria fazer amor comigo. Ele me disse que, no momento em que me tornei sua discípula, eu lhe havia dedicado minha fortuna, corpo e alma, e que ele havia aceitado a minha oferta. Seu corpo e alma são meus agora, ele disse. Quando objetei, ele disse: não há nenhuma dúvida de que eu sou Deus. Quando eu perguntei se Deus também se entregava a atos desse tipo, ele retrucou. Shri Krishna também era Deus, e ele possuiu 360 gopis, pastoras, com as quais ele realizou a brincadeira do amor, Prem Lila. Mesmo assim, as pessoas o consideraram como Deus. Isso não é uma coisa nova. Eu posso matá-la com este revólver e cremar você aqui. Membros de sua família são meus devotos seguidores, e eles têm uma fé tão cega em mim que são meus escravos. Você sabe muito bem que os seus familiares não podem ir contra mim. Eu tenho uma influência considerável no governo. Os principais ministros de Punjab e Haryana e ministros do governo central tocam meus pés. Os políticos procuram meu apoio e emprestam dinheiro de mim. Eles não podem fazer nada contra mim. Nós faremos com que seus familiares sejam despedidos de empregos públicos. Eu farei com que eles sejam mortos e não haverá nenhuma evidência deixada para trás.
Você sabe muito bem que eu fiz matarem um tempo atrás o gerente da Dera, Fakir Chand. Sabe nada sobre ele até agora. Nem existe qualquer evidência sobre o assassinato. Poder do meu dinheiro, eu posso comprar políticos, a polícia e a justiça. Então, ele me estuprou. Nos últimos 3 meses, a minha vez acontece a cada 20 ou 30 dias. Eu agora sei que ele tem estado estuprando outras moças que ficam aqui. Nós parecemos com devis, mas nossa situação é a de prostitutas. Uma vez, tentei contar aos membros de minha família que nem tudo estava bem na Dera. Mas eles ficaram bravos comigo, dizendo que se a companhia de Deus não é agradável, então que lugar seria? E eu termino a citação da carta. Na carta, a jovem se refere a outras sadhuis que haviam sido espancadas por falarem a respeito das ações de Ram Rahim e de algumas que haviam conseguido ir embora da Dera e voltar para casa. No entanto, elas não denunciaram nada a respeito do que acontecia na Dera, porque foram visitadas por servidores de Ram Rahim armados que ameaçaram matá-las. Pois, no final da sua carta, a sadhui comentou: se eu revelar meu nome e endereço, minha família e eu seremos mortos. Não posso ficar em silêncio e também não quero morrer, mas quero expor a realidade. Se for conduzida uma investigação pela imprensa ou por alguma agência governamental, umas 45 jovens que vivem apavoradas pela Dera estarão dispostas a contar a verdade, se puderem ser convencidas a falar. Essa carta assustadora, contendo as denúncias da sadhui, foi enviada para o primeiro-ministro da Índia em 2002. Ele repassou essa informação a várias autoridades do governo, e após algumas investigações preliminares, o caso foi remetido à Secretaria Central de Investigações da Índia, que prosseguiu a investigação nos anos seguintes. Porém, houve uma demora imensa que permitiu a Ram Rahim prosseguir em suas atividades. Além de enviar a carta ao primeiro-ministro, essa sadhui divulgou cópias da mesma com a ajuda de familiares e conhecidos. Uma dessas cópias caiu nas mãos de um advogado chamado Ramchandra Chatrapati, que era editor de um vespertino publicado na cidade de Sirsa, chamado Pura Sat, que quer dizer a verdade completa. Chatrapati já estava, antes disso, envolvido em investigações a respeito de Ram Rahim, publicando artigos em que criticava o uso de trabalho escravo pela seita e informações de que o guru estava conseguindo comprar novas terras em torno da Dera por preços extremamente baixos através de extorsão. No dia 30 de maio de 2002, Chatrapati publicou uma versão completa da carta da sadhui em seu jornal. A manchete dizia: em nome do Dharma, as vidas das sadhuis estão sendo destruídas. Depois que o jornal chegou às bancas, seguidores de Ram Rahim começaram a invadi-las, retirando o jornal e queimando nas ruas. Outro jornal, chamado Lekha Joka, que reproduziu a carta, foi atacado por devotos que feriram seus empregados e tentaram também incendiar a sua sede. Logo depois, Chatrapati começou a receber ameaças e pediu proteção à polícia. Logo após a divulgação da carta da sadhui, Ram Rahim tentou descobrir quem era ela e quem estava espalhando a notícia. Ele começou a desconfiar de um dos seus devotos, chamado Ranjit Singh. Ranjit
tinha sido um dos maiores apoiadores de Iran Rahim e fez parte de um comitê de 10 membros que assessoravam de perto o guru. Em 1999, por insistência de Ranjit, uma de suas irmãs se tornou sadhu da seita. Porém, no ano seguinte, Ranjit ficou sabendo a respeito das atividades sexuais do chefe. Ele parou de participar das atividades da Dera e levou a sua irmã e também uma filha que estava lá para casa, em abril de 2001. Ranjit morava em Kurukshetra e a carta-denúncia mencionava uma sadhu de Kurukshetra que havia sido estuprada. Por isso, Ram Rahim e os seus asseclas começaram a desconfiar que Ranjit poderia estar por trás da carta. Além disso, souberam que um professor de Kurukshetra havia distribuído cópias da carta. 2 semanas depois da publicação da carta no jornal, Singh recebeu um telefonema de Krishan Lal, gerente da Dera, dizendo-lhe que ele deveria comparecer para conversar com ele no dia seguinte. No mesmo dia, Ranjit comprou um seguro de vida e contou ao seu pai, Joginder, o que estava acontecendo. No dia seguinte, acompanhado por um amigo chamado Subhash Khatri, Ranjit foi até a Dera e foi ameaçado e avisado que deveria pedir perdão a Ram Rahim por ter escrito a carta. Ele alegou que não havia escrito nenhuma carta e que por isso não poderia se desculpar. Mesmo assim, 2 semanas depois, 2 asseclas de Ram Rahim, Jasbir Singh e Sabdil Singh, foram até a casa de Ranjit e novamente o ameaçaram. Na semana seguinte, outros 3 devotos, Inder Singh, Krishan Lal e Avtar Singh, novamente o pressionaram, dizendo que ele seria eliminado se não concordasse. Ranjit lhes disse que, se continuasse ameaçado, ele contaria à congregação da seita toda a verdade sobre as atividades do guru. No dia 6 de julho, Jasbir Singh e Sabdil Singh foram novamente até sua casa e o ameaçaram de morte, apesar da presença de uma testemunha, Mai Chand. No seguinte, 7 de julho, Ranjit Singh foi morto a tiros e seu corpo foi abandonado nas suas próprias terras. Após a publicação da Carta da Sadhu, Chhatrapati continuou a publicar artigos contra Ram Rahim, apesar das ameaças que estava sofrendo. No dia 23 de outubro, 5 meses após a publicação da carta, seu jornal Pura Sat publicou um longo artigo a respeito da exploração sexual das sadhus, falando diretamente a respeito de Ram Rahim. Foi viajado para Jalandhar, e quando foi trazido de volta para a Dera por seu motorista, chamado Khata Singh, um auxiliar de Ram Rahim chamado Krishan Lal lhe mostrou o novo artigo que havia sido publicado naquele jornal. Além de Khata e Krishan Lal, estavam presentes outros 2 devotos chamados Kuldeep Singh e Nirmal Singh. Vendo o artigo do jornal, Ram Rahim ficou furioso e pediu a Krishan Lal que fechasse a boca de Chhatrapati para sempre. Krishna forneceu aos outros 2 uma arma e walkie-talkies, dizendo-lhes para cumprir a ordem. Ip e Nirmal eram eunucos que já tinham sido treinados na Dera a utilizar armas e a atirar. No dia seguinte, às 8 da noite, uma motocicleta parou no portão da casa de Chhatrapati e 2 pessoas chamaram o seu nome. Ele saiu para ver o que era e foi atingido por 5 tiros. Os 2 atacantes fugiram na motocicleta. Porém, havia uma delegacia a menos de 200 metros de distância e um policial que ouviu os tiros conseguiu capturar Kuldeep Singh. O seu cúmplice, Nirmal Singh, conseguiu fugir nesse momento, mas foi capturado no dia seguinte.
A polícia verificou que os dois eram castrados. Chhatrapati não morreu imediatamente, apesar dos 5 tiros. Ele foi socorrido pelo seu filho Anshul e levado para um hospital. 2 dias depois do ataque, ele estava consciente e foi visitado por um inspetor de polícia chamado Ramchander. Chhatrapati acusou Ram Rahim de ser o mandante do ataque. Porém, no relatório policial, o nome de Ram Rahim foi omitido. Depois de receber os tiros, no dia 21 de novembro, Chhatrapati faleceu. Embora os 2 assassinos pertencessem a Dera e uma das armas de Ok-Tok também os vinculasse ao culto, a polícia local divulgou que o assassinato de Chhatrapati tinha sido devido a uma briga familiar por causa de terras. Surgiu um movimento regional de jornalistas que fizeram uma denúncia contra a Dera. Porém, 50.000 seguidores de Ram Rahim ameaçaram bloquear as estradas se fosse tomada qualquer ação contra a seita. As autoridades não fizeram nada. Somente no ano seguinte, o filho de Chhatrapati conseguiu fazer com que fosse iniciada uma investigação pela Secretaria Central de Investigações da Índia. Em 2002, através do primeiro-ministro indiano, a Secretaria Central de Investigações da Índia havia sido incumbida de investigar a denúncia contida na carta anônima da Sadhvi. Inicialmente, esse órgão tentou obter da Dera uma lista de todas as Sadhvis que haviam residido lá entre 1999 e 2002, mas a instituição se recusou a cooperar. A polícia local também não cooperava por influência de Ram Rahim. Depois, nos anos 2003 e 2004, a investigação foi suspensa por ordem judicial por causa de uma petição encaminhada pelo guru. Apenas em 2005, a Secretaria Central de Investigações conseguiu uma lista das 133 sadhvis que ainda estavam morando na Dera. Os agentes conseguiram conversar com 130 delas. Nenhuma delas quis prestar depoimento por temerem as consequências. Os investigadores também obtiveram uma lista de 24 sadhvis que haviam saído da Dera entre 1997 e 2002 e conseguiram localizar 20 delas. Porém, as famílias não queriam que elas fossem interrogadas. Depois de muitas tentativas, conseguiram conversar com 18 delas, que não disseram quase nada, mas indicaram que Ram Rahim e seus auxiliares eram perigosos e que elas temiam por suas vidas se falassem contra ele. Apenas em maio de 2006, os investigadores conseguiram convencer 2 das antigas sadhvis a prestarem depoimentos formais. Elas, então, proporcionaram descrições detalhadas a respeito da exploração sexual das sadhvis por Ram Rahim. Uma delas era a irmã de Ranjit Singh. Ela havia se tornado uma sadhvi em 1999 por insistência do irmão. Era encarregado de dar aulas em uma das escolas da Dera e periodicamente devia também ficar de guarda na porta da caverna de Ram Rahim durante a noite. Em uma das vezes que estava lá, viu uma sadhvi sair de lá chorando e gemendo. Perguntou a ela o que havia acontecido, mas a sadhvi não explicou. Ela apenas xingou Ram Rahim e disse que ele não era um bom homem, aconselhando-a a ir embora da Dera logo que pudesse. A família dessa sadhvi a levou embora no dia seguinte, juntamente com sua irmã, que também já havia sido chamada várias vezes à caverna de Ram Rahim. Esse não foi um caso isolado.
ela presenciou outras sadhuis que saíam da caverna chorando e amaldiçoando Ram Rahim. Várias delas foram embora do local da seita. A irmã de Ranjit ainda não entendia exatamente o que estava acontecendo. Pensou em sair de lá, mas não podia fazer isso porque a sua sobrinha, filha de Ranjit, estava fazendo um curso superior em uma faculdade dentro da Dera e seria prejudicada. Nesse período, várias sadhuis mais antigas lhe perguntaram se Ram Rahim já havia lhe concedido o perdão, Maafi. Ela perguntou o que significava isso, mas elas riram e disseram que ela logo iria descobrir. A irmã de Irandita acabou sendo convocada para entrar na caverna uma noite e foi estuprada. Conseguiu evitar outros encontros com Ram Rahim durante alguns meses, mas depois foi ameaçada. Se não aceitasse se encontrar com ele à noite, iria para a sala de tortura e ficaria sem comer. Ela acabou cedendo. Seu relato detalhado, a irmã de Ranjit contou que na segunda vez em que foi estuprada por Ram Rahim, ele lhe disse que o mundo externo a havia tornado impura e que através daquele ato ele a estava purificando de novo. Ele a perdoava por todos os erros que ela tinha cometido no passado. Então, ela entendeu o que as sadhuis mais antigas haviam dito. Isso era o perdão que ele concedia. No fim, ela ganhou coragem e falou com seu irmão o que tinha acontecido. Ele prometeu que logo iria tirá-la de lá e, de fato, levou a sua irmã e 2 filhas para a casa da família em abril de 2001. Apesar do depoimento da irmã de Ranjit, os investigadores consideraram que não dispunham ainda de provas suficientes para mover uma ação contra Ram Rahim, porque os advogados dele poderiam alegar que ela havia inventado toda a história por causa do assassinato do seu irmão. Por isso, precisavam de pelo menos mais um depoimento. E isso estava muito difícil de conseguir. Por fim, conseguiram convencer uma segunda ex-sadhui a falar em outubro de 2007. E a sua história era muito semelhante à da irmã de Ranjit. Ela havia se tornado sadhui um ano antes, em 1998, e então começou a viver dentro das dependências da Dera. Em uma noite de setembro de 1999, estava de guarda na porta da caverna quando Ram Rahim saiu e a chamou para entrar. Vou ler uma parte do relato dessa sadhui. Começo a citação. Eu estava sozinha de guarda naquela hora. Entrei na caverna, pois eu o respeitava muito e o tratava como Deus. Pensei que ele tinha algum tipo de trabalho que ia me destinar. Baba Gurmit Ram Rahim Singh estava sentado na cama na caverna. Ele me pediu para sentar na cama. Eu tentei sentar no chão, mas ele me pediu para sentar perto dele. Então ele fez perguntas a meu respeito e sobre a Dera. Depois, Baba Gurmit Ram Rahim Singh tentou me tocar. No entanto, eu o impedi de me tocar. Ele me abraçou à força e me beijou. Ele me fez deitar na cama à força e arrancou as minhas roupas. Ele era muito poderoso fisicamente e me estuprou à força. Comecei a chorar enquanto punha minhas roupas de volta. Baba Gurmit Ram Rahim Singh me ameaçou e disse
que eu não deveria revelar esse incidente a ninguém e que, no caso em que o fizesse, isso não seria bom para mim. Depois do incidente, eu fui para o alojamento. Vendo que eu estava chorando, outras garotas se reuniram em torno de mim. No entanto, eu não contei nada a elas. Essa Sadhvi também revelou acontecimentos que explicam o temor das pessoas em conversar com a Secretaria Central de Investigações da Índia sobre os acontecimentos. Logo que as investigações começaram, ela e sua família começaram a receber telefonemas de pessoas que se identificavam como pertencentes à DERA e que diziam que ela não devia comparecer diante dos investigadores, nem fazer qualquer declaração a respeito do que havia acontecido. Certamente todas as outras sadhvis que foram estupradas também foram contactadas e ameaçadas. Depois que ela prestou seu depoimento, entraram novamente em contato com a família dela, insistindo para que ela retirasse o seu depoimento e assinasse uma retratação. Mas ela não fez isso. Graças a esse segundo depoimento, a Secretaria Central de Investigações da Índia conseguiu montar uma acusação bem fundamentada contra Ram Rahim em 2007. Porém, ainda se passaria uma década até que Ram Rahim fosse julgado. Qual o motivo disso? Em 2007, a seita montou seu braço político, denominado Political Affairs Wing, ou POW. O seu objetivo era aconselhar os seguidores da DERA sobre o candidato ao partido político em que deveriam votar. No mesmo ano, esse braço político começou a se movimentar e direcionar votos nas eleições para o Partido do Congresso Indiano, ajudando a conquistar a região de Malwa. Nas eleições de 2014 do estado de Haryana, o primeiro-ministro Narendra Modi elogiou Ram Rahim para que ele apoiasse o seu partido. E apoiou o partido em 2014 e também em 2015. Todos os políticos das regiões dominadas pela seita precisaram pedir apoio a Ram Rahim. E os políticos eleitos com apoio da seita ajudaram a retardar o andamento do processo contra ele durante anos. Ao longo desse período, Ram Rahim também se dedicou a criar uma imagem positiva de si próprio e de sua seita, promovendo um grande número de ações humanitárias. Em 2003 e 2004, ele fez grandes campanhas de doação de sangue. Muitas dessas ações foram promovidas claramente com o objetivo de aparecer no livro de recordes Guinness. Em 2012, por exemplo, ele fez grandes campanhas públicas de medida de pressão arterial, de colesterol e de indicadores de diabetes que foram incluídas no livro de recordes Guinness. Ram Rahim também criou um grande centro esportivo e estimulou seus devotos a praticarem esportes e participarem de competições. खेल जगत में भी इनका अपना अलग ही नाम है। एक या दो नहीं बल्कि पूरे 32 नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स खेलकर इन्होंने सबको हैरत में डाल रखा है। स्पिन को इंट्रोड्यूस किया गया है। मीडियम पेसर वहां पिटे हैं स्पिनर। ऑफ स्पिनर पे यहाँ पर किस्मत आजमाई अपनी। यहाँ पर एक बार फिर स्टेप आउट किया और बिल्कुल सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से एक बार फिर शानदार शॉट। इस तरह के गोल्स अगर असंभव नहीं तो आसान भी नहीं होते। दिलचस्पी का आलम तब और बढ़ जाएगा जब हम आपको बताएंगे कि ये कई खेलों के अंतर्राष्ट्रीय कोच भी हैं।
इनकी टीमों ने योगा और थ्रो बॉल में वर्ल्ड कप जीते हैं। रोलर स्केटिंग की टीम ने 3 बार लगातार एशिया कप जीता है और यही वजह है कि सभी खिलाड़ी इनको अपने पापा कोच मानते हैं। Entre outras modalidades, os devotos praticam yoga, e alguns deles já se destacaram em competições nacionais e internacionais. Em 2017, Rarahin foi indicado por isso pela Federação de Yoga da Índia para o prêmio Dronacharya, pela produção de campeões mundiais de yoga. O site da DERA afirma que membros da instituição já representaram a Índia 5 vezes em competições de yoga na Ásia e 8 vezes em competições mundiais, tendo obtido ao todo 107 medalhas e acrescentando até hoje sem nenhum treinador profissional. Eles aprendem e praticam sob a supervisão de seu papai treinador, Santo Doutor Gurmeet Ram Rahim Singh Ji Isan. Por causa da nuvem de fumaça criada por suas ações humanitárias e também por suas divertidas incursões no campo musical e cinematográfico, a imprensa transmitiu durante todo esse tempo apenas informações positivas a seu respeito. O público não ouvia falar sobre a investigação dos crimes de que ele era acusado. Nesse meio tempo, ocorreram alguns fatos que devem ser mencionados também. Eu havia descrito como Rarahin determinava a vida de seus seguidores, dando o exemplo de Vishwagupta, que se casou com uma pessoa que a sua família nem conhecia por decisão do guru em 1999. A sua noiva, chamada originalmente Priyanka Taneja, tinha 19 anos de idade nessa época. Por decisão de Rarahin, desde então ela passou a se chamar Honeypreet. Vishwagupta e seu pai eram bastante próximos de Rarahin. Eles visitavam com frequência a Dera e também viajavam com ele, juntamente com Honeypreet. 10 anos depois do casamento, em 2009, Rarahin comunicou a essa família que ele havia decidido adotar Honeypreet como filha. A levou para morar em Dera. Ela nunca mais voltou para a casa dos Gupta. Nessa época, Honeypreet tinha 29 anos de idade e Rarahin tinha 42 anos. Existem dúvidas de que tenha realmente ocorrido uma adoção sob o ponto de vista jurídico. No ano seguinte, de acordo com declarações posteriores de Vishwagupta, ele viu Rarahin e Honeypreet tendo relações sexuais na caverna. Ele entrou então com uma ação de divórcio em 2011, indicando que o motivo da separação era infidelidade conjugal. Rarahin reagiu imediatamente. Mandou seus auxiliares atrás da família Gupta, ameaçando-os, e orquestrou 5 ações judiciais contra eles, 2 delas registradas por Honeypreet, alegando violência familiar e assédio por causa do dote. As outras ações, movidas por devotos da seita, alegavam dívidas imensas e fraude produzidas pela família. A situação se tornou tão insustentável para Vishwagupta e seu pai que eles resolveram fazer um acordo com Rarahin. Este os obrigou a fazerem uma declaração pública durante uma reunião na Dera, lendo um longo documento escrito pelo advogado de Rarahin, e a doar à seita uma propriedade que ainda possuíam. Em setembro de 2014, eles fizeram tudo o que havia sido exigido. दयालु दातार जी, मैं महेंद्रपाल पानीपत से आया हूँ और पिताजी
मैंने 1970 में Pouco tempo depois, Harpreet começou a aparecer publicamente na companhia de Ram Rahim. Ela também colaborou nos filmes que ele produziu nos anos seguintes, atuando como co-diretora em alguns deles e atriz, sempre no papel de heroína e companheira do herói. O herói que era o papel desempenhado pelo próprio Guru. Logo, ela se tornou a segunda pessoa mais poderosa da seita. Devemos nos lembrar que uma das poucas regras impostas na seita era a fidelidade conjugal. Embora Ram Rahim continuasse formalmente casado, ficou claro para todos que era com Harpreet que ele vivia. A imprensa começou a escrever sobre ela, colocando filha adotiva entre aspas, ficando evidente que ela era a companheira, de fato, de Ram Rahim. Eu já disse que os políticos eleitos com apoio da seita ajudaram a retardar o processo contra Ram Rahim durante 10 anos. Porém, em 2017, ocorreu finalmente o primeiro julgamento dele pelos casos de estupro. O julgamento foi realizado na cidade de Panchkula, a 250 quilômetros de Sirsa, provavelmente para evitar manifestações. As audiências do julgamento terminaram no dia 17 de agosto e foi marcado o dia 25 de agosto para a apresentação do veredito. A população daquela cidade era de aproximadamente 220 mil habitantes. No dia 20 de agosto, mais de 50 mil seguidores da Dera haviam se deslocado para Panchkula para esperar o resultado do julgamento, e o número aumentava a cada hora. Estima-se que o número chegou a 200 mil pessoas, praticamente o mesmo número de habitantes da cidade. Acampavam em todos os espaços livres, e no dia 23 de agosto a cidade estava lotada de devotos. As estradas também estavam cheias de seguidores da Dera que se dirigiam para Panchkula. Um contingente de policiais e militares foi deslocado para a cidade para manter a ordem em caso de distúrbios. Deveria estar presente para ouvir o veredito, mas ele estava em Sirsa. Porém, no dia marcado para a leitura da decisão, ele saiu de Sirsa para Panchkula em uma enorme caravana com mais de 250 veículos. कि जितना भी है कि सरकार है जो हमारे गुरु बिल्कुल सच्चा है, भगवान है हमारे लिए, फिर भी उसको तंग किया जा रहा है। 133 मानवता भलाई के काम कर रहा है डेरा सच्चा सौदा, फिर भी उनको तंग किया जा रहा है। Ao longo do trajeto, mais de 100 outros veículos seguidores se juntaram a essa caravana. Ram Rahim chegou à corte um pouco depois das 2 horas da tarde. A sessão começou às 2h30 e, às 3 da tarde, o juiz Jagdeep Singh condenou Ram Rahim nos 2 casos de estupro, porém deixou para anunciar a sentença 3 dias depois, no dia 28 de agosto.
Imediatamente, Ram Rahim foi preso e conduzido pela polícia, mas seus seguranças tentaram impedir isso. Ram Rahim foi levado até um helicóptero, juntamente com Ronepreet, que o acompanhou até a prisão. Logo que a condenação de Ram Rahim foi anunciada, seus partidários iniciaram protestos e distúrbios em Panchkula e depois em outras cidades também. Começaram a depredar e colocar fogo em veículos, prédios do governo, postos de combustível, vans dos órgãos de jornalismo, estações ferroviárias, utilizando coquetéis Molotov. The rape conviction of a self-proclaimed spiritual leader in India has led to violent protests by his followers and the deaths of at least 19 people. Supporters have rioted across the country's north in response. In addition to those killed, more than 200 are thought to be injured, arson targeting many vehicles, even watching media. Over 500 Indian soldiers are called up to restore order. About 1,000 have been arrested. Into the air. In addition to the rape conviction, he's also under investigation for allegedly convincing 400 of his male followers into castration. He denies that charge as well. A polícia tentou dispersar essas multidões revoltadas utilizando canhões de água e bombas de gás. Depois passou a dar tiros. Pelo menos 32 pessoas morreram em Panchkula e outras 6 em Sirsa. Mais de 300 pessoas foram feridas e atendidas em hospitais. Foram presos entre 500 e 1.000 apoiadores de Ram Rahim que participaram dos distúrbios. Na semana seguinte, após o retorno da ordem, o juiz pronunciou a sentença de Ram Rahim. 10 anos de prisão por cada um dos casos de estupro, a serem cumpridos um depois do outro, ou seja, um total de 20 anos de prisão. Mês depois do julgamento, uma organização indiana chamada Akhil Bharatiya Akara Parishad, que representa 13 ordens monásticas tradicionais, divulgou uma lista de 14 falsos mestres espirituais indianos, incluindo o nome de Ram Rahim. Mesmo após a condenação de Ram Rahim em 2017 pelos 2 casos de estupro, ele e sua seita mantiveram o imenso número de seguidores que tinham antes. E que isso aconteceu? Nenhum dos devotos estava preparado para acreditar que ele era um criminoso. Todos eles imaginaram que as acusações de estupro eram falsas e que estavam tentando difamar Ram Rahim. Ele próprio divulgou a versão de que a máfia das bebidas alcoólicas o estava perseguindo porque os seus devotos eram proibidos de beber. A Secretaria Central de Investigações da Índia continuou suas investigações sobre o guru e em janeiro de 2019 ele e outras 3 pessoas foram condenadas pelo assassinato do jornalista Ramchandra Chhatrapati, sendo sentenciado à prisão perpétua. Em outubro de 2021, outro julgamento condenou Ram Rahim e 4 outras pessoas pelo assassinato de Ranjit Singh, recebendo novamente a sentença de prisão perpétua. Os advogados de Ram Rahim registraram apelações de todas as sentenças, mas é pouco provável que ele consiga ser absolvido de qualquer uma delas. Há outros crimes, incluindo assassinatos, que ainda não foram julgados. E seus 2 médicos estão ainda sendo acusados pela castração de 400 devotos da seita. Eu termino aqui a história negra de Gurmeet Ram Rahim Singh, considerado como santo e mensageiro de Deus, ou como sendo o próprio Deus, pelos 65 milhões de devotos de sua seita.
E nós podemos aprender com tudo isso. Esse exemplo mostra como uma pessoa dotada de poder pode se transformar em um monstro. Neste caso específico, a gente pode notar o papel do poder econômico, do poder político e do poder militar de um falso guru. Porém, é importante notar que o mais importante de tudo foi o poder espiritual distorcido que ele possuía e ainda possui. Foi por causa de ser considerado uma pessoa santa, um mensageiro de Deus, que ele conseguiu adquirir também o poder econômico depois. E foi utilizando esse poder espiritual distorcido que ele manipulou à vontade os seus devotos, obrigando-os a fazer qualquer coisa que ele decidisse e cometendo todos os tipos de abuso. Desfrutando de uma posição que fazia com que todos confiassem cegamente nele, praticou inúmeros atos de violência, espancamento, tortura, assassinatos, mentiu e enganou milhões de pessoas, apoderou-se do dinheiro e das terras de seus devotos, obrigou-os a trabalhar de graça para ele, abusou sexualmente de suas devotas, alimentou sua enorme cobiça, construindo um império, controlou as pessoas que começaram a ver sua verdadeira face, utilizando ameaças e também entorpecentes como o ópio. Também corrompeu muitas pessoas, homens e mulheres, que se tornaram seus cúmplices, mesmo sabendo quem ele era e sabendo o que ele estava fazendo. No início deste vídeo eu disse, se você pratica yoga, faz parte de algum movimento esotérico, espiritual ou religioso, então você precisa assistir a este vídeo. Você pode estar sofrendo abusos sem perceber e precisa saber como isso acontece para se proteger. Porém, depois de tomar conhecimento das coisas horrorosas que eu descrevi, talvez você pense, eu não estou em nenhuma situação parecida com essa. Eu não conheço nenhum monstro como este. Bem, um caso como este certamente não é comum, mas é preciso aprender com ele para analisar situações que ocorrem sempre à nossa volta, geralmente em menor escala, mas que também são muito, muito graves. Pense bem, o que movia Rarahim? Egoísmo, vaidade, falta de princípios éticos, falta de respeito para com outras pessoas, violência sem freios, ganância, desejo de obter poder e prestígio, de ser admirado e até adorado, dissimulação, vontade de satisfazer seus desejos sexuais e de outros tipos, sem levar em conta os sentimentos de outras pessoas. Você não conhece ninguém que tenha alguns desses defeitos? E não vê que podem existir perto de você pessoas que têm muitos deles, mas que fingem tão bem que você não percebe nada de errado? Pior ainda, será que você é uma pessoa que quer acreditar em super-heróis, em pessoas perfeitas, e por isso nem consegue ver um vilão que está bem na sua frente? Falso mestre ou guru, que quer se aproveitar de você, vai primeiramente tentar um processo de sedução. Não estou falando sobre sedução sexual, mas sobre captar a sua confiança, fazer com que você acredite totalmente nele. Ele vai lhe mostrar apenas aspectos positivos, maravilhosos, para ganhar sua confiança, de tal modo que você lhe atribua perfeição, bondade, amor, sabedoria, talvez até poderes sobrenaturais, iluminação espiritual, contato com Deus. Foi assim que Rarahim conseguiu atrair devotos e pessoas que lhes confiaram seus filhos e suas filhas para cuidar. Foi assim que ele obteve escravos e escravas, pessoas que trabalhavam de graça para ele. Foi assim que ele conseguiu doações de terras, investimentos sem retorno,
doações de dinheiro. Foi assim que ele conseguiu convencer muitos jovens a se submeterem a uma cirurgia, sem saberem que se tratava de um processo de castração. E embora só sejam conhecidos com detalhes os casos dos estupros violentos que ele cometeu, é muito provável que ele tenha também seduzido sexualmente muitas saduís, que acreditaram que ter relações sexuais com ele era um presente divino e uma forma de se purificarem ou evoluírem espiritualmente. Há pessoas que são mais suscetíveis de serem manipuladas e abusadas. São aquelas que, por causa de sua insegurança, uma fraqueza psicológica, querem encontrar fora delas um ponto de apoio que lhes pareça totalmente positivo para se entregarem e serem guiadas. Assumem um comportamento quase infantil, como se acreditassem em Papai Noel e no Coelho da Páscoa, ou em super-heróis. Uma das armas de sedução dos falsos gurus ou mestres é dar atenção especial a você. Dizer que você é uma pessoa escolhida, que ele percebeu que você é diferente, que você é uma pessoa única, e por isso receberá um tratamento diferenciado. Se você for uma pessoa emocionalmente carente, vai cair muito facilmente nesse tipo de armadilha. Essa foi uma das estratégias utilizadas por Anahim para castrar os sadhus. Provavelmente utilizou a mesma estratégia em outras ocasiões, como quando convenceu as pessoas a fazerem doações de terras e investimentos financeiros. Depois que o falso mestre ou guru ganhar a sua confiança, você se tornará cego. Mesmo se surgirem indícios de que aquela pessoa é falsa e tem inúmeros defeitos, você não vai acreditar. Vai aceitar qualquer desculpa, ou você mesmo vai inventar desculpas para qualquer falha que surgir. Quando lhe disserem que aquele falso mestre ou guru é uma pessoa ruim, você vai se indignar e achar que quem está dando aquele alerta é alguém invejoso ou que não sabe a verdade. O falso mestre ou guru pode perceber que algumas pessoas à sua volta não possuem também princípios éticos e que podem se tornar seus cúmplices. Vejam que Ranrahim não executou diretamente os assassinatos. Ele pediu a outras pessoas que fizessem isso por ele. Ele também não espancava pessoalmente as saduís. Ele delegava a tortura a homens e mulheres que já haviam sido corrompidos. Havia mulheres que, mesmo sabendo o que Ranrahim fazia na sua caverna, levavam as outras saduís até ele de noite. Os primeiros jovens a serem castrados se tornaram cúmplices de Ranrahim e ajudaram a convencer outros sadhus a se submeterem à cirurgia. A corrupção e obtenção de cúmplices já extrapola o processo de sedução e de obter confiança. Geralmente vai manipular desejos sórdidos das outras pessoas, além de utilizar medo e coação. Além dos cúmplices ativos, que participam de atos criminosos de outros tipos, há as pessoas que se omitem, que conhecem os erros e até mesmo os crimes cometidos pelo falso mestre ou guru, mas ficam caladas. No caso de Ranrahim, havia muitas pessoas desse tipo, com os primeiros sadhus castrados, que não contavam aos outros o que havia acontecido por vergonha e medo. As saduís que haviam sido abusadas sexualmente e que não contavam aos outros o que havia acontecido, por vergonha e medo. Essas pessoas acabam sendo também cúmplices, de certa forma, por omissão. Os próprios meios de comunicação da Índia, que silenciaram durante anos a respeito dos abusos e crimes de Ranrahim, podem ser considerados também como seus cúmplices, por omissão.
Rahim cometeu abusos e crimes durante anos e anos sem ser denunciado. Por que as pessoas não denunciam? Principalmente por vergonha e medo das consequências que vão sofrer. Tanto as vítimas quanto as suas famílias ficaram caladas, em parte porque foram ameaçadas, mas também por vergonha de expor aquilo que havia acontecido. Quando uma pessoa é conhecida e tem poder econômico e político, como no caso de Iran Rahim, é muito difícil mover uma ação judicial e ter sucesso. A acusação pode resultar em uma ação contra o acusador. A pessoa que acusa pode ser destruída de várias maneiras. Nós vimos que o irmão da Sadwi, que escreveu a carta anônima ao primeiro-ministro, foi assassinado. Jornalista que publicou essa carta foi assassinado. A família Gupta, que denunciou a infidelidade matrimonial de Roniprit, foi massacrada na justiça, perdeu as últimas propriedades que possuía e precisou fazer uma retratação pública vergonhosa. Mesmo quando um falso mestre ou guru não dispõe de assassinos a seu dispor, o medo de denunciar é muito grande. Em primeiro lugar, porque pode ser muito difícil provar os abusos que ele cometeu. Em segundo lugar, porque são pessoas ricas e que podem contar com excelentes advogados. Em terceiro lugar, porque são pessoas conhecidas, com prestígio social, que podem contra-atacar, divulgando mentiras e uma imagem negativa de quem está fazendo a denúncia. A Sadwi, que escreveu a carta anônima, esperava que dezenas de outras confirmassem as suas denúncias, se houvesse uma investigação. O que aconteceu, no entanto, foi uma barreira de silêncio. Cumplicidade por omissão. Apenas uma outra Sadwi teve coragem de prestar depoimento contra Ram Rahim estupros. Essas duas foram ameaçadas, mas não recuaram. Além dos depoimentos escritos, elas compareceram ao julgamento e os advogados de Iran Rahim as humilharam e fizeram insinuações horríveis. Mas elas se mantiveram firmes e tiveram também o apoio das suas famílias. São heroínas cujos nomes nós desconhecemos. No caso dos assassinatos pelos quais Iran Rahim foi condenado, a testemunha mais importante de acusação foi o motorista do guru, que conhecia todos os detalhes do que aconteceu. Mesmo se escondendo e contando com proteção policial, ele sofreu um risco enorme de ser morto. Mas teve a coragem de denunciar e depois de testemunhar durante o julgamento. O caso das castrações foi denunciado formalmente por um único sadhu que moveu uma ação contra Iran Rahim. Mesmo depois disso, centenas de vítimas continuaram em silêncio, mas os seus corpos contam a verdade. Foram poucas as pessoas que tiveram coragem de denunciar e sustentar as denúncias. Foram elas que fizeram toda a diferença no caso de Iran Rahim. Outro ponto positivo foi a ação firme, apesar de lenta, da Secretaria Central de Investigações da Índia, que levou os casos a julgamento com sucesso. E aqui no Brasil, o que acontece nos casos de abusos e crimes de falsos gurus e mestres espirituais? Raramente essas pessoas são denunciadas. Como no caso de Iran Rahim, as vítimas têm vergonha de se expor e têm também medo das consequências se fizerem uma denúncia. Porém, a situação no Brasil tem mudado, com alguns casos exemplares de denúncia, investigação, julgamento e punição, como o daquela pessoa que se intitulava João de Deus. Além disso, há no Brasil atualmente mecanismos de apoio às vítimas,
organizações e grupos que fornecem orientação jurídica, suporte psicológico e que ajudam a denunciar e a punir os abusadores. Não se torne vítima. Desconfie dos supostos gurus e mestres espirituais, mesmo se eles tiverem uma fala macia, mesmo se forem indianos, mesmo se eles se vestirem com mantos e forem chamados de swamis, mesmo se tiverem por trás deles uma organização espiritual que parece séria, mesmo se forem pessoas que falam coisas bonitas e que aparentemente fazem o bem a muitas pessoas. Pegue seu corpo e sua mente. Mantenha um distanciamento, porque ninguém é perfeito. Porém, se você chegar a se tornar vítima dos abusos e crimes de um suposto guru ou mestre espiritual, não se torne cúmplice por omissão. Procure apoio. E as entidades e os mecanismos que permitam denunciar e punir essas pessoas. Você estará fazendo um bem para as outras pessoas e também para si mesmo.